Olá, tudo bem? Aqui é o professor Rogério Bassi. Eu tenho como missão, como professor, ajudar os alunos de ciências contábeis, tá certo? A serem aprovados no exame de suficiência do CFC. E a minha videoaula de hoje eu vou estar falando com vocês sobre o fluxo de caixa pelo método indireto. E eu vou aproveitar um caso prático que caiu nesse último exame de suficiência, 2018, primeiro semestre, tá? É a prova branca, questão 4, tá? E é uma questão que trabalha muito o fluxo de caixa, tá? Quem é meu aluno, quem foi meu aluno, sabe que eu foco muito na parte conceitual, tá? Eu acredito que um profissional, quando ele tem bons conceitos contábeis, ele consegue executar qualquer tipo de questão, qualquer tipo de situação prática no dia a dia dele, tá? Diferente daquela pessoa ou daquele aluno, daquela aluna que sabe fazer muito na prática, mas se a questão ou se a situação mudar um pouco o contexto ou mudar um pouco a forma de ser questionada, a pessoa já tem um bloqueio e ela não consegue desenvolver, tá certo? Então eu foco muito na parte conceitual. E eu vou te dar alguns exemplos, tá, de dicas que eu passo para os meus alunos e que com essas dicas você já teria eliminado metade do caminho a ser percorrido nesse exercício. Beleza? Então na descrição desse vídeo eu vou colocar o enunciado da questão, tá? Se você não tem, acompanha, fica melhor o entendimento. Beleza? Então vamos lá, ó. A questão ela diz o seguinte: uma empresa ela apresentou balanço em 31/12/2016, 31/12/2017, ok? Ele dá um balanço bastante simples e ele também te dá um DRE de 2017, ok? E ele formula a seguinte questão: qual foi o caixa gerado, ok, pelas atividades operacionais dessa empresa? Tranquilo? Então veja, qual foi o caixa gerado pelas atividades operacionais dessa empresa. Então a primeira dica que eu dou para vocês, né? E quem é meu aluno sabe que eu sempre falo isso. Existem duas palavras mágicas quando a gente estuda fluxo de caixa, tá? Gerado e consumido. Ok? Caixa gerado é o caixa que trouxe recursos para dentro da empresa, tá certo? Uma geração de caixa, dinheiro entrando dentro da empresa. Logo, geração de caixa, entenda-se o quê? Um fluxo de caixa positivo. Ao contrário do consumido. Quando a gente consome alguma coisa, a gente está gastando, a gente está usando. Então, se ele tivesse perguntado qual foi o caixa consumido pelas atividades operacionais, entenda-se que seria um caixa negativo, são as saídas, né? Quanto aquele caixa consumiu do meu fluxo de caixa como um todo, quanto esse caixa operacional consumiu do fluxo de caixa como um todo. Beleza? Então, bato muito nessa tecla, geração de caixa e consumo de caixa. E veja qual a importância disso. Se a banca ela está perguntando qual foi o fluxo de caixa gerado pelas atividades operacionais, logo não podem ter sido o quê? Caixa consumido. Bom, Rogério, isso que você está falando é óbvio. Eu também acho que é óbvio. Mas veja aqui, ó. Olha as alternativas que ele deu no exame, tá certo? As duas primeiras alternativas, ele deu um caixa negativo. Caixa negativo é um caixa consumido. Se a banca está perguntando qual foi o caixa gerado, logo não poderia ser os caixas negativos. Então, de cara, de largada, tá? Antes de fazer qualquer tipo de conta, apenas com conceitos, você já eliminaria as duas primeiras alternativas, ok? Então, de 4 alternativas,
2 você sabe que já estão erradas. Sobraria o quê? 50% de chance de você acertar essa questão. Então você começou concorrendo com 25%. De cara com o conceito, você já elimina 2. E sua chance já aumenta para 50%. Tá certo? Então esse é um exemplo simples que eu estou dando para vocês da importância da gente entender o que nós estamos fazendo. Tranquilo? Maravilha, Rogério. Vamos dar sequência aqui ao nosso fluxo de caixa. Rogério, quando você ensina fluxo de caixa, você ensina para a gente o método direto e o indireto. Ok. E você sempre deu a dica que no método indireto é aquele método que nós trabalhamos com variações. O que significam as variações? Quanto eu tinha, quanto eu tenho. Ok? A diferença entre esses dois momentos é a minha variação. E quando nós trabalhamos com variações, nós trabalhamos com fluxo de caixa indireto, tá? Outra dica que eu sempre dou, quando a banca coloca um exercício comparado com outro e questiona algo sobre fluxo de caixa, vai no método indireto, tá? Tem banca que ela é mais boazinha. Como assim? Ela te dá os 2 exercícios e ela coloca uma coluna com as variações. Quanto esse ou essa conta variou de um período para o outro. Tranquilo? Então veja, algumas dicas que são importantes para o momento de uma prova, de um exame que é relativamente puxado, né, pesado, é você tirar da frente alguns obstáculos. Ok? Então vamos lá. Fluxo de caixa. Qual a finalidade do fluxo de caixa? Rogério, mostrar a variação, né, que essa empresa teve de um período em relação ao outro, relacionado a caixa e equivalentes. Okay? Caixa e equivalentes, entenda. Conta caixa, conta bancos e conta aplicações financeiras. Tudo aquilo que representa dinheiro para mim. Tá? Então, por exemplo, a conta caixa é o dinheiro puro. É só você abrir o cofre e você já sabe quanto tem de dinheiro. A conta bancos é a sua conta corrente. Ela é dinheiro. É só você sacar aquilo que está na sua conta corrente. Ela se transforma em dinheiro. A conta aplicação financeira também é dinheiro. É só você pedir para o seu gerente baixar essa aplicação, ele vai baixar para a conta corrente e a hora que você saca esse dinheiro da conta corrente, ela vira caixa. Então, o fluxo de caixa ele tem como finalidade mostrar a variação da conta caixa e equivalentes. Caixa, banco e aplicação. Ponto. Ok? Caixa e equivalentes. Pô, legal, Rogério. Então, isso significa que essa empresa ela tinha um caixa de 8 milhões em 2016, ok? Ela não tem conta equivalentes de caixa. Ela não tem banco nem aplicação. Ok, vamos trabalhar só com o que tem, caixa. E ela passou a ter um caixa em 2017 de 5.600. Então perceba, a variação do meu caixa aqui foi de 2.400. Positivo. Ok? Desculpa, negativo. Então nosso caixa ele diminuiu de um período a outro em 2.400.000. Beleza? Maravilha. Outro ponto importante que nós precisamos saber quando vamos trabalhar com fluxo de caixa. O nosso fluxo de caixa ele é composto por 3 tipos de caixa. Operacional, que é o que ele está pedindo, caixa financiamento, ok? E o caixa investimento. Caixa operacional são todas as entradas e saídas de recurso que essa empresa teve, tá certo? Oriundos da atividade fim da empresa, tá? Então, se você está fazendo a contabilidade de uma loja de sapatos que comercializa sapatos, o caixa operacional é aquele caixa que nós vamos registrar todas as entradas e saídas de recursos, tá certo? De dinheiro, oriundos dessa atividade comercialização de sapatos. Então eu vou considerar como caixa operacional o meu estoque, a compra de estoque, eu vou considerar o meu contas a receber, eu vou considerar meus fornecedores, os salários que eu tenho que pagar, os impostos que eu tenho que pagar. Perceba, são eventos, são contas, né, que fazem parte da minha atividade operacional. Okay? O meu caixa investimento mostra
toda a entrada e saída de dinheiro oriundo do quê? De investimentos que a empresa fez, ok? Para o seu negócio. Então, vou dar um exemplo. Essa mesma loja de sapato, ela comprou prateleiras novas para colocar na vitrine, móveis. Esses móveis foi um investimento que ela fez, ok? Vai fazer parte da operação? Vai fazer parte, mas no momento do desembolso, ela investiu em móveis e utensílios. Então isso seria o quê? Uma saída de dinheiro do teu caixa, investimento. Saiu o dinheiro porque eu estou investindo em móveis. Aquele computador da recepção lá da sua loja, você vendeu, tá certo? E quando você vendeu, você apurou um dinheiro com ele. Aquela entrada de dinheiro, veja, não veio da comercialização de sapatos, e sim do quê? De uma venda de um imobilizado. Então você fez um desinvestimento, eu desinvesti, eu me desfiz de um imobilizado, ok? Faz parte do seu caixa investimento, beleza? E o caixa financiamento são recursos oriundos do quê? De terceiros ou até de capital próprio para financiar a sua atividade operacional, a sua atividade principal. Beleza? Então, é muito importante você saber a diferença entre esses caixas. Tanto é que a banca, ela não pediu para você montar um fluxo de caixa completo. Ela pediu para você dizer qual foi o caixa, ou quanto o caixa operacional das atividades da empresa geraram de recurso. Beleza? Poderia ter pedido inteiro? Poderia, tá? Mas geralmente, nos exames de suficiência, quando ele pede algo sobre fluxo de caixa, ele sempre vai pedir coisas sobre esses 3 caixas, tá certo? E não foi diferente dessa vez, ok? Então, maravilha. Como é que a gente começa esse exercício, Rogério? Então, vamos lá. Ó. Só vou dar uma viradinha aqui na câmera. Maravilha. Então, tá aqui. Como é que a gente começa esse exercício? Primeiro, vendo a variação do caixa. Nós já identificamos que essa empresa teve o quê? Um caixa negativo de um período para o outro, tá certo? De 2.400.000. Maravilha. Meu caixa operacional, pelo método indireto. Eu começo sempre buscando o meu resultado. E esse resultado, lógico, eu vou pegar do meu DRE, que no caso foi de 2 milhões. Então eu venho aqui, 2 milhões. Tranquilo? Aproveitando outra dica, né? Você vê que ele trabalhou com os números grandes, milhões, tá certo? No dia da prova, tá? Trabalha com reais 1.000 aqui, ó. Elimina as últimas 3 casas. Porque às vezes na hora de você ficar colocando isso na calculadora, esse monte de zero, você pode se atrapalhar. Então elimina as últimas 3 casas aqui, que fica mais fácil. Na resolução eu vou fazer do jeitão completo, mas é uma dica que eu dou, tá? Elimina esse mundo de zero aí, porque senão pode atrapalhar na hora de você estar digitando os valores. Maravilha? Então você traz o resultado. Rogério, o resultado faz parte da minha operação? Claro, se você montou a loja de sapato, tá? Eu estou usando a loja de sapato como exemplo. Você concorda que a finalidade principal dela é o quê? Gerar resultado, gerar lucro? Então o lucro ele faz parte sim da operação, por isso que ele entra no caixa operacional. Maravilha. A primeira coisa que a gente tem que fazer após colocar o resultado é identificar desse resultado aquilo que não vai impactar o meu caixa. Quer dizer, aquilo que não vai gerar entrada nem saída de dinheiro, apenas um valor econômico, tá certo? Para mostrar uma situação econômica, porque DRE é econômico, fluxo de caixa é financeiro. Então eu não posso considerar no meu fluxo de caixa eventos únicos e exclusivamente econômicos, tá certo? Eu vou dar um exemplo aqui para você, ó. Olha para o seu DRE. Receita de vendas, vai gerar caixa? Pô, Rogério, vai. Por quê? Porque eu vou receber essas vendas. Maravilha. Custo da mercadoria vendida, vai impactar seu caixa? Vai, Rogério, porque eu vou ter que pagar o custo dessas mercadorias que eu comprei, logo vendi. Maravilha. Das despesas administrativas, salário, você tem que pagar salário para funcionário?
Óbvio. Então isso vai impactar seu caixa? Vai impactar meu caixa. Depreciação e amortização. Você tem que pagar a depreciação e amortização, tá? Aqui quando eu digo pagar é no sentido, você faz um cheque todo mês para pagar a depreciação? Não, Rogério, esse é um cálculo único e exclusivamente econômico para eu mostrar quanto aquele bem está sendo desgastado mês a mês. Opa, então depreciação, ele não impacta meu caixa. Logo, eu preciso fazer um ajuste no meu fluxo de caixa, tá certo? Então eu tenho o meu resultado e aí vem ajustes. Que ajustes são esses? Como eu falei, tudo aquilo que não impacta a caixa. A depreciação é um exemplo. Como é que eu faço esse ajuste, Rogério? Veja bem, você concorda que no DRE, quando você contabilizou a depreciação, você diminuiu o seu lucro por conta desse desgaste econômico? Verdade. O ajuste nada mais é de anular o efeito dessa depreciação no seu resultado. É como se o seu DRE não tivesse a depreciação. Pô, Rogério, então dentro dos 2 milhões eu tenho 1 milhão de depreciação. Para anular esse efeito, o que eu faço? Volta com esse 1 milhão positivo. Ok? Você vai adicionar aos 2 milhões, que foi o seu resultado, 1 milhão de depreciação. Como se esse resultado não tivesse a depreciação. Por quê? Porque nós estamos falando de fluxo de caixa. Maravilha? E despesas gerais, energia, água, outros gastos que efetivamente você vai ter que pagar. Okay? Então vai impactar a caixa. Então no DRE, tá? Os exames de suficiência geralmente trabalham com depreciação como ajuste. Tá certo? Então tá lá, ó. Resultado mais a minha depreciação. Legal. Qual é o meu resultado ajustado? É de 3 milhões. Beleza? Então esse é o meu resultado ajustado. É como se o meu DRE não tivesse depreciação. Maravilha? Maravilha. Então você já deu um grande passo para resolver o seu fluxo de caixa. Tá certo? Maravilha. Próximo passo. Identificar no nosso balanço quais são as contas que fazem parte da operação da empresa. Ok? Então vamos lá. Ó. Deixa eu voltar aqui a câmera para o nosso balanço. Então observe dentro do seu balanço as contas que têm relação com a sua atividade fim. Lembra da lojinha de sapato, tá certo? Caixa é a conta que a gente está buscando. Então você deixa ela quieta aqui por enquanto, tá? Esse aqui é o nosso foco. Nós vamos atrás desse 2 milhões e 400 mil negativo. Beleza. Duplicatas a receber tem a ver com a sua operação? Pô, Rogério, meu duplicatas a receber são as vendas que eu faço a prazo. São as vendas fiado, né? No antigo era o fiado, aquele que eu marco na caderneta. Exatamente. E você marca venda a prazo. A venda de sapato faz parte da sua operação? Com certeza. Então esse cara aqui, ó, é operacional. Você já marca do lado da continha aquilo que é operacional, que é aquilo que nós vamos buscar, é o que ele quer. Maravilha. O estoque de sapato faz parte da sua operação? Pô, Rogério, é o coração do meu negócio, né? Se eu não tenho sapato para vender, como é que eu vou vender, atender, receber, enfim. Então faz parte sim da minha operação. Maravilha. De ativo, circulante é o que tem. Imobilizado. O prédio, as edificações, faz parte da sua operação comprar prédio? Não, eu tenho o prédio e dentro do prédio eu executo as minhas atividades operacionais. Mas o prédio, enquanto prédio, não faz parte direta da minha operação. Ok? Ele auxilia, mas não faz parte da operação. Minha operação é comprar e vender sapato. Legal. Mas você tem um prédio. Pô, esse prédio aqui, quando eu comprei, é porque eu fiz um investimento. Maravilha. Então não é o que ele quer. Vamos para frente. Depreciação acumulada. É uma depreciação que nós vimos, né? Que nós fizemos o ajuste no resultado. Então esquece a depreciação acumulada, tá? Esquece a depreciação acumulada. Maravilha. Vamos para o passivo, circulante. Fornecedor, faz parte da sua atividade operacional?
Fornecedor, pô, é o cara que me vende o sapato para depois eu vender para o meu cliente. Faz parte da atividade operacional. Marca aqui, ó, operacional. Os funcionários que trabalham com você, né, seus vendedores, seu gerente, sua secretária, enfim, faz parte da sua operação? Com certeza, sem eles eu não consigo executar a venda do meu sapato. Então, operacional. E financiamento que você pegou no banco, por exemplo, né? Faz parte da sua atividade operacional? Não, Rogério, financiamento não faz parte da minha operação. Faz parte de um caixa de financiamento. Maravilha. E o seu patrimônio líquido, o capital social? O capital social faz parte da operação? Né? O recurso que o sócio colocou dentro da empresa faz parte? Não, Rogério, isso daí foi um quê? Um capital próprio, capital de dono da empresa que foi colocado dentro da empresa. E por que o sócio coloca dinheiro dentro da empresa? Para financiar essa empresa. Ok? Então isso aqui é um caixa financeiro, financiamento. Beleza? Maravilha. E reservas aqui nada mais é do que o nosso resultado. Tranquilão? Maravilha. Que nós já trabalhamos ali no ajuste do resultado. Então ele é operacional, tá? O lucro faz parte da operação. Classificado isso, gente, tá certo? Você já sabe quais são as contas que você vai trabalhar no seu caixa operacional. Agora, o que eu tenho que fazer? Verificar dessas contas qual foi a variação de um ano para o outro, tá? Estou fazendo bem devagar aqui o vídeo, ele vai ficar um pouco extenso, mas é para você entender o método, ok? Entender a forma racional de executar um exercício. Porque às vezes você vai fazer aqui no bração, no executar, né? Se de repente muda o nome de conta, você já se perde, tá? Então por isso que eu estou bem na manha. Então vamos lá, ó. Duplicatas a receber. Você tinha contas a receber de 2 milhões em 2016. 2017, ele aumentou para 5.500. Então você teve uma variação aqui, ó, positiva de 3 milhões e 500. O que isso significa? Que o seu contas a receber, ele aumentou, tá? Essa é a interpretação que você tem que pegar agora, ó. Se o teu contas a receber, ele aumentou, você concorda que você vendeu mais a prazo? Pô, é verdade, Rogério. Se você vendeu mais a prazo, a minha pergunta é, o dinheiro entrou na sua conta, no seu caixa? Não, Rogério, se eu vendi a prazo, o dinheiro não entrou ainda, né? Ele vai entrar lá na frente. Ok, mas agora ele não entrou. Beleza. Se ele não entrou, o impacto dele no seu fluxo de caixa é positivo ou é negativo? Rogério, se tivesse entrado era positivo. Ok? Como ele não entrou, eu interpreto como negativo. E é exatamente isso, tá? Então essa variação do seu contas a receber, ó como que fica aqui no seu caixa operacional. E é operacional porque nós já classificamos anteriormente, ó. Então veja, o aumento do meu contas a receber de 3 milhões e 500 representa no meu caixa operacional o quê? A não entrada de dinheiro. Então eu interpreto como negativo. Deu para pegar esse pulo do gato? Tá? Vendi mais a prazo. O meu contas a receber aumentou. Se aumentou é porque eu não recebi. Logo no meu fluxo de caixa ele entra negativo. Beleza? Vamos para a próxima conta operacional. Estoques. Nós tínhamos um estoque de 4 milhões. E agora ele passou a 5 milhões. Então o meu estoque, ó, ele aumentou em 1 milhão. Então vamos interpretar o aumento de 1 milhão. Poxa, Rogério, se o meu estoque ele aumentou 1 milhão, significa o quê? Que eu comprei mais estoque. Perfeito. Se você comprou mais estoque, o impacto disso no seu caixa foi positivo ou negativo? Poxa, se eu comprei, saiu recurso. Maravilha. Então, ó, o aumento do seu estoque de 1 milhão gerou uma saída de caixa. Beleza? Rogério, eu não poderia ter comprado a prazo?
No método indireto, você vai avaliar a conta isoladamente. Você não precisa se preocupar com contrapartidas. Lá no método direto, a gente já tem uma pegada diferente, tá? Esse estoque você poderia pensar quanto que eu comprei a prazo, quanto eu comprei à vista, tá? No indireto, não. Analisa a conta individualmente, não pensa na contrapartida. Beleza? Maravilha. Então já foi duplicatas e estoque. Edificações nós vimos que é o caixa investimento, então passa batido. Fornecedor, tá? Fornecedor, veja, faz parte do meu operacional. Então vamos ver aqui fornecedor. Ó. Eu tinha um fornecedor que eu devia aqui 4 milhões e agora eu devo 6.200. Então a minha conta fornecedor aumentou em 2 milhões e 200. Vamos interpretar o aumento de fornecedor. Se a sua conta fornecedora aumentou, você concorda que você comprou mais a prazo? Verdade, Rogério. Se você comprou mais a prazo, o dinheiro saiu do seu caixa ou não saiu? Pô, não saiu. Beleza? Então o impacto desse aumento de fornecedor no seu fluxo de caixa foi algo positivo. Eu deixei de gastar, tá? Então vamos para o fluxo de caixa. Ó. O aumento de fornecedor, ele gerou o que no meu caixa? 2 milhões e 200 mil, ok? Positivo. Aumenta a minha obrigação. Por que aumentou a obrigação? Porque eu não paguei. Então no meu caixa a grana ficou. Então eu interpreto como positivo. Tranquilão? Beleza. Ó a próxima conta de passivo. Ó. Salários a pagar. Você tem uns salários a pagar de 500 mil em 2016 e ele passou a ser 600 mil em 2017. Então, seu salário aumentou aqui em 100 mil. Sua obrigação aumentou em 100 mil. Tá certo? Se sua obrigação aumentou em 100 mil, no seu fluxo de caixa, esse impacto vai ser o quê? Pô, Rogério, vai ser igual ao fornecedor. Se eu não paguei salário, o dinheiro não saiu. Ok. Então, aqui, ó. Aumento de salário, 100 mil, positivo. Tranquilo? Maravilha. Capital social. A gente viu que é um caixa financeiro, financiamento. Reservas, que é o lucro, está aqui. Então você já colocou no seu fluxo de caixa o quê? Tudo que tem relação com a operação da atividade. E agora? É só você passar a régua aqui, ó, e fazer conta de mais e menos, tá? Nós havíamos parado aonde? No resultado do exercício ajustado, 3 milhões. É só você somar o que está positivo e subtrair o que está negativo, tá? Vamos lá ver? Então aqui, ó, 3 milhões positivo, menos 4 milhões e 500. Então a gente tem aqui negativo 1 milhão e meio, tá? Negativo. 1 milhão e meio negativo. Com 2 milhões e 300 positivo, nós vamos chegar num caixa positivo de 800 mil. Positivo. Lembra que eu falei no começo do vídeo? Caixa positivo é caixa gerado. E o que ele perguntou? Qual foi a geração de caixa das atividades operacionais? Ok? Então nós separamos o que é operação, fizemos a análise das variações e chegamos ao resultado de 800 mil positivo. Beleza? Então veja, gente, a importância, né, como eu falei, da gente entender os conceitos, né? De como a gente entender o funcionamento das coisas, né? Para que serve, okay? Onde eu vou usar, qual método que eu uso para montar essa demonstração, tá certo? E você vê, né? Foi relativamente simples, tá? A partir do momento que você priorizar os conceitos. Quem me acompanha nas redes sociais, logo que mudou a banca, né? A FBC deixou de ser a banca oficial e a gente ainda estava na dúvida de quem vai ser e tal. Eu até gravei um vídeo e postei dizendo o seguinte: pessoal, independente de banca que vier avaliar a gente, foquem na parte conceitual, né? Foquem na parte o quê? De como funcionam as coisas.
Porque o que vai mudar de uma banca para outra, basicamente, é a forma de como ela vai cobrar conceitos. Forma de como ela vai cobrar conceitos, tá? Tanto é que muitos alunos falaram para mim o seguinte: nossa, professor, mudou completamente os exercícios, né? Quer dizer, mudou o jeito de perguntar, o jeito de cobrar as coisas, tá? Mas a essência da contabilidade é a mesma. Você me pergunta, ficou mais fácil ou mais difícil? Eu vi por alto a prova da Consulplan e eu achei uma prova assim mais elaborada, mais bem elaborada, uma prova que puxou muito mais essa parte racional, intelectual do candidato do que a parte mais executiva, executora, tá certo? Na verdade, ele cobrou mais a executiva e deixou menos a executora de lado, beleza? Então eu sou até muito chato nesse ponto. Foca conceito. Mas é isso que vai te fazer ser diferente no mercado, tá certo? Muito diferente. E eu não estou aqui só para te preparar para passar no CFC. Não, isso é uma parte do caminho. Eu quero te ajudar o quê? A trazer uma contabilidade bacana para o mercado, né? As empresas precisam disso. Infelizmente hoje as empresas veem nós como contadores, e eu me incluo nisso, por isso que eu também estou mudando como contador, tá certo? E ó que eu sou das antigas, né? O cara da antiga para mudar é mais difícil do que você, tá certo? Porque eles necessitam de uma pegada diferente da contabilidade, tá certo? Nós não podemos ser a ponte entre governo e empresa. A gente só passar aquilo que o governo está cobrando das empresas. Isso é muito pouco. A gente não está atendendo o nosso cliente, a gente está atendendo o governo, tá? Que é uma parte, mas ele não me paga. Quem me paga é o cliente. Então eu preciso o quê? Agregar valor ao serviço que eu presto ao meu cliente, tá certo? E a gente precisa mudar, né? É fácil? Não. Mas é necessário, beleza? Então essa ficou a parte cobrada no exame, ok? Eu vou finalizar o fluxo de caixa completo, para a gente chegar nessa variação de 2 milhões e 400, tá certo? Então aqui é o que foi cobrado na banca. Agora eu vou fazer o fluxo de caixa completo, tá? Então maravilha, ó. Então nós vimos que o nosso fluxo de caixa operacional, ele gerou um caixa de 800 mil. Maravilha, eu vou deixar ele aqui de lado, ó. 800 mil positivo. Beleza. Vou para o próximo caixa. Qual caixa? Posso escolher aqui, ó. Caixa financeiro. Que são todas as entradas e saídas de dinheiro, tá certo? Oriundas do quê? De financiamentos de terceiros ou financiamento próprio. Basicamente aqui, gente, você vai ter a parte do capital, né, social, sócios, e você também tem a parte do quê? De financiamento bancário, empréstimos bancários, né? Terceiros que estão ajudando a financiar, a alavancar a nossa empresa, tá? Então vamos voltar aqui para o nosso balanço e da sequência. Olha a importância de você ter classificado aqui o que é operacional, financeiro e investimento, porque agora fica muito mais simples. Vamos buscar o que é financiamento, ó. Operacional, investimento, operacional, caixa financiamento, o próprio financiamento. Então vamos interpretar o que aconteceu no financiamento, ó. A nossa empresa em 2016 ela não tinha financiamento bancário. Em 2017 ela tem 10 milhões de financiamento. Isso significa o quê? Que a empresa captou financiamento no mercado. Então a variação aqui, ó, foi de 10 milhões. Maravilha? Pô, 10 milhões aumentando a minha dívida de financiamento com o banco, o impacto disso no meu fluxo de caixa financeiro, qual foi? Aqui, ó, aumento de financiamento. Você concorda que quando você pega financiamento, entra recursos para dentro da sua empresa? Verdade, Rogério. Entrou quanto? Ó? 10 milhões. Beleza? Você tem mais alguma coisa de financiamento? Se você olhar aqui, ó, balanço e tal, você não tem mais nada.
ok? Mas no enunciado do exercício, ele disse o seguinte, olha, a empresa, desse lucro de 2 milhões, ela pagou dividendos à ordem de 700 mil reais, beleza? Então perceba, dividendos é uma conta bastante interessante. Se você pegar o CPC 03, dividendos é uma conta que pode ser classificada no caixa financeiro ou caixa financiamento, porque dá a entender que dividendos é o custo, tá certo, que a empresa está tendo pelo financiamento dos sócios acionistas que a empresa tem. Tá? Então perceba, quando os sócios e acionistas injetam recursos dentro de uma empresa, tá, investindo nessa empresa, você concorda que a expectativa deles é o quê? Lá no futuro, receber dividendos sobre esse investimento? Então, de uma certa forma, essa busca de financiamento através de sócios e acionistas tem um custo, que é o custo do quê? De eu repassar a esses acionistas os dividendos. Então, o dividendos ele pode sim ser classificado no quê? No nosso caixa financeiro, no caixa financiamento, tá? Custo do dinheiro que eu busquei no mercado, vamos dizer assim, beleza? E o CPC também diz que os dividendos ele também pode ser considerado como um caixa operacional. Isso significa o quê? É que no meu caixa operacional eu estaria mostrando qual é a capacidade que a minha atividade tem de pagar dividendos para investidores. Tá? Então, eu recomendo que depois você dê uma lida, tá, no CPC 03, que fala sobre o fluxo de caixa. E atente-se especificamente para essa conta dividendos. Beleza? Então, eu vou considerar aqui os dividendos como um caixa de financiamento. Tá? Se fosse operacional, o resultado da questão da banca não seria os 800 mil, beleza? Então, esse exercício ele considerou os dividendos como o quê? Caixa de financiamento. Maravilha. Se eu paguei dividendos, o que isso acontece com o meu caixa? Pô, Rogério, foi uma saída de dinheiro. Então, aqui, pagamento de dividendos. Paguei 700 mil. Então, isso foi uma saída de caixa. Vou colocar entre parênteses aqui. Beleza? Agora, um outro jeitão de você enxergar isso. Você lembra que o seu resultado de 2016 era de 1,5 milhão, certo? Maravilha, dá uma baixadinha aqui. 1,5 milhão. Legal. No ano de 2017, o DRE mostrou que você teve um lucro de 2 milhões. Então imagina, 1,5 milhão com 2 milhões, você teria o quê acumulado? 3,5. Só que você não tem 3,5, você tem 2,800. Essa diferença foi o quê? Exatamente os 700 mil que você pegou como parte desse resultado e pagou dividendos a investidores. Tá certo? Então aqui você consegue enxergar isso. 1,1 milhão que eu tinha no passado, com mais 2 do resultado desse ano de 2017, eu fico com 3,500. Poxa, se está me sobrando aqui 2,800, essa diminuição de 700 foi o quê? Exatamente os dividendos que você pagou. Beleza? Então aqui o nosso caixa financeiro, ele ficou positivo em 9.300.000. Beleza? Positivo. Então você tem aqui, caixa operacional, caixa financeiro, e agora falta o caixa investimento. Lembra no começo do vídeo? 3 caixas, operação, financiamento e investimento. Bora para o investimento. Caixa investimento. Mesma coisa. Planejamento do trabalho. Vamos ver quais são as contas que envolvem investimento. Se você olhar aqui, nós tivemos edificações. Então vamos analisar edificações. Você tinha prédio que valia 10 milhões em 2016. Em 2017, ele passou a valer o quê? 22.500. Então você teve um aumento de edificações aqui, de 12,5. Beleza?
Lembra que eu falei depreciação acumulada esquece? Vou te mostrar por quê. Ó. Você não tinha uma depreciação acumulada de 3 milhões e agora ela passou a ser 4? Então isso aqui teve um aumento de 1 milhão. E onde está esse 1 milhão? Pô, Rogério, esse 1 milhão ele está exatamente aqui no nosso DRE. E do DRE nós já fizemos um ajuste no fluxo de caixa. Então, de uma certa forma, essa conta já está lá no operacional. Exatamente, por isso que aqui no balanço você ignora essa conta, tá certo? Então, recapitulando, ó, a depreciação acumulada, essa variação, foi exatamente o resultado do período, ok? E esse resultado, ele foi o quê? Ajustado ao nosso fluxo de caixa. Então, de uma certa forma, a depreciação acumulada já foi considerada, tá? Como ajuste, beleza? Então, nós vamos olhar aqui no caixa investimento apenas o aumento das edificações. Agora, analisando do mesmo jeitão, ó. Se meus prédios aumentaram em 12 milhões e 500, você concorda que nós compramos mais edificações? E se eu comprei, qual foi o impacto disso no meu caixa? Pô, Rogério, esquece as contrapartidas. Aumentou o investimento, é porque eu comprei. Se comprei, pagou. Olha o fluxo de caixa. Eu vou considerar aqui, ó, no meu caixa de investimento, deixa eu só baixar aqui, pra você enxergar, tá? De repente eu não vou aparecer, mas não, esse é o menor dos problemas. Então tá lá. No meu caixa investimento, o que eu vou considerar? Aumento de edificações. Quanto aumentou, Rogério? 12 milhões e 500. 12 e 500. Se aumentou edificações, o impacto disso no meu fluxo de caixa vai ser o quê? Negativo, porque eu comprei edifícios. Então eu tirei dinheiro do meu caixa. Então aqui, ó, negativo. Então o meu caixa de investimento, como só teve isso, ele ficou negativo em 12 milhões e meio. Tranquilo? Pô, Rogério, então nós já fizemos o operacional, já fizemos caixa de financiamento e fizemos caixa de investimento. Legal. A soma desses 3 caixas tem que cravar com o quê? Com a variação que nós tivemos na conta caixa e equivalentes. Tá certo? Será que fecha? Vou fazer a prova dos 9 aqui, ó. Eu vou apagar o DRE, ok? Para eu ter espaço aqui e mostrar isso aqui para vocês. Então vamos colocar aqui, ó. O nosso caixa operacional gerou um caixa positivo de 800. Foi a resposta da questão do exame. O nosso caixa financiamento, ele gerou um caixa positivo de 9 milhões e 300 mil. Ok? E o nosso caixa investimento, ele gerou na verdade, ele consumiu um caixa de 12 milhões e 500. Então você tem caixa operacional, financiamento e investimento. Passa a régua e vê qual foi o resultado desses 3 caixas, tá? Então vamos lá. 800, caixa gerado positivo, 800, mais 9 milhões e 300, gerado, positivo. Isso daí menos 12 e 500, porque foi caixa consumido, tá? Menos 12 e 500, nós vamos chegar, ó, em 2.400 negativo. Então nós tivemos o quê? No nosso fluxo de caixa total, um consumo de caixa de 2 milhões e 400 mil. Veja, menos 2.400. Qual foi a variação da nossa conta caixa e equivalentes no início do exercício? Menos 2.400. Então a finalidade do fluxo de caixa é exatamente essa.
quando você olhar qual foi a variação da minha conta caixa e equivalentes, entender os motivos que geraram esse resultado, que geraram essa variação negativa, como também se tivesse dado positivo. Você consegue interpretar nos 3 caixas o que aconteceu que o teu caixa está negativo. Tá? Então, fazendo uma brincadeira rápida, agora analisando esses números, tá? Você vê que a operação da sua empresa gera caixa. Isso é um bom sinal. Se você se propôs a comprar e vender sapato, essa atividade está te gerando caixa. Maravilha, um bom começo. Financiamento. Você teve uma geração de caixa de 9 milhões e 300 mil. Quer dizer, você teve que captar recurso, tá? Você teve que se alavancar para fazer alguma coisa. Que coisa é essa que você está fazendo? Muito provavelmente porque você teve um aumento em edificações. De repente você comprou um prédio novo, você está expandindo, você não tinha recurso ainda para comprar aquele prédio. Então você se alavancou financeiramente, você pegou um financiamento no banco, tá certo? E investiu esse dinheiro aonde? Nas edificações. Tá? Por isso que momentaneamente o seu caixa está negativo em 2.400. Para o próximo exercício, né, ou para o próximo mês, para quem for gestor dessa empresa, o que você precisa ficar ligado é o quê? Se a gente está conseguindo ainda gerar caixa operacional para poder bancar esse financiamento, tá certo? Mas a priori, esse caixa apresentou esse cenário por conta de uma alavancagem financeira que a empresa decidiu para estar investindo, tá, em edificações. Isso que eu estou falando para vocês é o que eu estou olhando em números frios aqui de balanço e DRE. Tá? Agora, imagine se você tem mais informações. Você chega em conclusões muito melhores do que essa eu estou ilustrando aqui para vocês. Beleza, gente? Então, continue na pegada. Se você não conseguiu o seu CRC nessa edição, não desanima, tá certo? Eu acredito que na vida a gente tem alguns pequenos fracassos, mas isso não é o fim do sucesso. Os fracassos que a gente tem no decorrer da vida faz parte do caminho para o sucesso. Então não desanima, tá? E se você quer uma dica minha de coração procura estudar sempre entendendo o porquê das coisas, tá? Leia um CPC e questione por que isso? Por que assim? Por que assado? E pergunte, se você tiver dúvida, para os seus professores na faculdade, para mim, através dos comentários, para outros professores que também fazem trabalhos brilhantes aí na internet, tá? Aproveita essa oportunidade. Beleza, gente? Então, desejo para vocês sucesso sempre. Espero que essa videoaula tenha te ajudado. Ela ficou longa, mas eu acredito que valeu. Beleza? Então nos vemos no próximo. Um grande abraço. Valeu!